Rádio Alcaville apresenta Programa Evangelho no Lar Online, um momento de encontro familiar com a espiritualidade sob a égide de Jesus. Uma produção da equipe Casa Virtual Luz Espírita. Aceita a própria vida, buscando melhorá-la. Nesse instante, vamos unindo nossos corações, entrelaçando nossas auras, esquecendo dos problemas da semana. Pedimos a presença do mentor do lar, humildemente, e de todos que aqui estão presentes. E assim, nos ligando mentalmente com as correntes de higienização que vão recolhendo e tirando formas e pensamentos e vão instaurando uma rede magnética. Será levado para as colônias de tratamento, e tudo de negativo será levado para as colônias de tratamento. E assim vamos sentindo nossa casa toda limpa e purificada, e que nos acompanhe neste evangelho Ricardo e Ismael. Dos anjos guardiões eu vou até Maria, encontro com o seu filho fiel, e a Jesus eu peço que nos leve ao nosso Pai maior. Eu agradeço e quero que permita a ser o evangelho só do amor. E assim seremos o seu evangelho. E assim seremos o seu evangelho. Vibrem pro pai e pra mãe, vibrem pro lar mais gentil, vibrem aos nossos irmãos e para o nosso Brasil. Vibrem pro enfermo e pro são, vibrem o amor fraternal, vibrem por cada nação e pela paz mundial. Vibrem pro pai e pra mãe, vibrem pro ar mais gentil, vibrem aos nossos irmãos e para o nosso Brasil. Vibrem pro enfermo e pro são, vibrem o amor fraternal, vibrem por cada nação e pela paz mundial. Vibrem pro pai e pra mãe, vibrem pro ar mais gentil, vibrem aos nossos irmãos e para o nosso Brasil. Vibrem pro enfermo e pro são, vibrem o amor fraternal, vibrem por cada nação e pela paz mundial. E assim seremos o seu evangelho. Graças
Estamos iniciando o nosso Evangelho no Lar da Casa Virtual Luz Espírita. Eu, Adriana, juntamente com os irmãos da Colônia Maria de Nazaré, estamos chegando a seus lares para juntos formarmos uma corrente magnética emanando luz e aprendizado, inundando nosso ninho familiar com as bênçãos do nosso Pai amado e os ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Obrigada por nos receber em seus lares. Estamos contentes de comungarmos juntos nesta reunião, buscando paz, harmonia e luz, através dos caminhos ensinados pelo Mestre Jesus e fazendo uso do seu medicamento mais poderoso, o Evangelho no Lar, que é uma reunião fraternal dos componentes do lar sob amparo de Jesus, visando transformar o lar terreno num ninho de amor, concórdia, colaboração e perdão entre os integrantes da família. Podemos assim transformar aos poucos a nossa casa material num aconchegante ponto de refazimento de energias espirituais, irmãos. Então, para quem está participando pela primeira vez do nosso Evangelho no Lar, o formato deste trabalho abençoado se inicia como uma prece de abertura. Na sequência, lemos e comentamos um trecho do Evangelho. Na sequência, temos as vibrações. Por isso é importante que cada um providencie os nomes das pessoas para quem queiram emanar vibrações positivas, amor, saúde, paz, prosperidade. Não é uma regra, porém é bom para que a gente não esqueça. Não querendo anotar num papel ou providenciar estes nomes, podemos deixar que venham à nossa mente na hora das vibrações. A espiritualidade se encarrega de quem precisa receber essa lembrança. Após as vibrações, nós temos a fluidificação das águas, a espiritualidade maior, os nossos parceiros espirituais da Colônia Maria de Nazaré, que tutelam nosso trabalho, fluidificarão as nossas águas, colocando nelas os medicamentos que estamos necessitados. Então, se alguém ainda não providenciou o seu copinho com água, convidamos que o faça. O Evangelho no Lar finaliza com a prece de encerramento e a comunicação do encerramento. Lembramos que o objetivo do Evangelho no Lar é praticarmos a caridade moral através da irradiação e da meditação. Portanto, queridos irmãos, nós precisamos sim acessar os sentimentos mais nobres do nosso espírito. Então, convido agora todos os irmãos conectados nesta rede de luz e refazimento para fechar suavemente os olhos, ir buscando se acomodar confortavelmente em seus assentos e, juntamente com o auxílio dos irmãos da Colônia Maria de Nazaré, vamos dar início ao nosso Evangelho do Lar de hoje. Por instantes, vamos então fechar suavemente os nossos olhos, respirar profundamente por algumas vezes, procurando a cada inspiração preencher todo o nosso ser de uma suave luz verde. A cada expiração, busquemos liberar e desapegar dos nossos problemas diários, das nossas fraquezas,
na nossa falta de mansidão. Isso. Lentamente, vamos deixando nossos entulhos energéticos se esvaziar na transformação purificada desta luz verde. Juntamente com a leveza que a luz verde nos trouxe, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Criador, como servos humildes que buscando edificação moral. Pedimos ao Pai benevolência às nossas faltas, amparo dos anjos benfeitores que trabalham incessantemente na seara do bem, buscando resgatar seus filhos que tomaram o caminho da dor. Pedimos que a espiritualidade maior que ampara nosso Evangelho seja luz em nosso caminho, atenda aos necessitados que chegarem aqui, atraídos pela luz que a palavra de Jesus acende. Em nome de Jesus, enlevados no amor incondicional da Mãe Maria, pedimos então, amorosamente, a permissão para iniciarmos o nosso Evangelho de amor. Assim seja, demos graças a Deus. Vamos abrir o nosso Evangelho segundo o Espiritismo. No capítulo 21, haverá falsos cristos e falsos profetas. Os itens 4, de subtítulo Missão dos Profetas, e o item 5, Prodígios dos falsos profetas. Missão dos profetas. Atribui-se comumente aos profetas o dom de adivinhar o futuro, de sorte que as palavras profecia e predição se tornaram sinônimas. No sentido evangélico, o vocábulo profeta tem mais extensa significação. Diz-se de todo enviado de Deus com a missão de instruir os homens e de lhes revelar as coisas ocultas e os mistérios da vida espiritual. Pode, pois, um homem ser profeta sem fazer predições. Aquela era a ideia dos judeus ao tempo de Jesus. Daí vem que, quando o levaram à presença dos sumos sacerdotes Caifás, os escribas e os anciões, reunidos, lhes cuspiram no rosto, lhes deram socos e bofetadas, dizendo: Cristo, profetiza para nós e dize quem foi que te bateu. Entretanto, deu-se o caso de haver profetas que tiveram a presciência do futuro, quer por intuição, quer por providencial revelação, a fim de transmitirem avisos aos homens. Tendo-se realizado os acontecimentos preditos, o dom de predizer o futuro foi considerado como um dos atributos da qualidade de profeta. Prodígios dos falsos profetas. Levantar-se-ão falsos cristos e falsos profetas, que farão grandes prodígios e coisas de espantar, a ponto de seduzirem os próprios escolhidos. Estas palavras dão o verdadeiro sentido do termo prodígio. Na acepção teológica, os prodígios e os milagres são fenômenos excepcionais fora da lei da natureza, sendo estas exclusivamente obra de Deus. Pode ele, sem dúvida, derrogá-las se lhe apraz. O simples bom senso, porém, diz que não é possível haja dado a seres inferiores e perversos um poder igual ao seu, nem ainda menos o direito de desfazer o que ele tenha feito. Semelhante princípio não no pôde Jesus ter consagrado. Se, portanto, de acordo com o sentido que se atribui a essas palavras, o espírito do mal tem o poder de fazer prodígios,
tais que os próprios escolhidos se deixem enganar, o resultado seria que, podendo fazer o que Deus faz, os prodígios e os milagres não são privilégios exclusivos dos enviados de Deus, e nada provam, pois que nada distingue os milagres dos santos dos milagres do demônio. Necessário, então, se torna procurar um sentido mais racional para aquelas palavras. Para o vulgo ignorante, todo fenômeno cuja causa é desconhecida passa por sobrenatural, maravilhoso e miraculoso. Uma vez encontrada a causa, reconhece-se que o fenômeno, por muito extraordinário que pareça, mas não é do que a aplicação de uma lei da natureza. Assim, o círculo dos fatos sobrenaturais se restringe à medida que o da ciência se alarga. Em todos os tempos, homens houve que exploraram, em proveito de suas ambições, de seus interesses e do seu anseio de dominação, certos conhecimentos que possuíam, a fim de alcançarem o prestígio de um pseudo-poder sobre-humano ou de uma pretendida missão divina. São esses os falsos cristos e falsos profetas. A difusão das luzes lhes aniquila o crédito, donde resulta que o número deles diminui à proporção que os homens se esclarecem. O fato de operar o que certas pessoas consideram prodígios não constitui, pois, sinal de uma missão divina, visto que pode resultar de conhecimento cuja aquisição está ao alcance de qualquer um, ou de faculdades orgânicas especiais que o mais indigno não se acha inimigo de possuir, tanto quanto o mais digno. O verdadeiro profeta se reconhece por mais sérios caracteres exclusivamente morais. Então, irmãos, vamos pensar na seriedade deste assunto, falsos profetas. Vejam, o Sermão do Monte, ele já veio para nos trazer um alerta. Ele foi claro ao marcar o cuidado que se deveria ter com as ilusões e a sedução de impostores. Jesus percebera o quanto as pessoas cansadas, inseguras e sentindo-se fracas e frágeis procuravam amparar-se em alguém. Isso acontece até hoje. E ao ver a multidão, teve compaixão dela, porque estava cansada e abatida com ovelhas sem pastor. Isto escrito em Mateus, capítulo 9, versículo 36. O que é isso, então? Jesus, no Sermão do Monte, já viu o risco que corriam de se deixar liderar por falsos profetas, né, que podiam ser um perigo para os trabalhadores na seara do bem. E, além desses apontamentos do Sermão do Monte, ainda veio o Evangelho segundo o Espiritismo, com todo o capítulo 21, reforçar esses riscos, né? Então foi dedicado ainda todo um capítulo para essa questão dos falsos profetas. Isso deve ser a nossa primeira reflexão de hoje. Por que tantos alertas? Por que tanta seriedade nesse assunto? Esses alertas, irmãos, objetivam a denunciar riscos que corremos de nos expor a enganos e ilusões, a partir do que lemos, a partir do que ouvimos, e somos influenciados no nosso dia a dia até hoje. Todo esse capítulo que estamos estudando, 21, todo ele é um alerta para tomarmos cuidado com
nossa tendência a nos alimentarmos de ilusões. Identificar os falsos profetas que podem atrapalhar a nossa trajetória, o nosso caminho em busca da felicidade. Então, só por isso já tiramos, como disse antes, a nossa primeira conclusão de hoje. É muito importante prestarmos atenção ao assunto falsos profetas. Criamos, irmãos, ilusões, e essas ilusões servem-nos, de certa forma, de defesa contra as nossas realidades amargas que todos temos. Embora essas ilusões possam, por um lado, nos poupar de dores momentâneas, por outro lado, nos tornam prisioneiros da irrealidade. O espírito Hamed, ele nos explica que para possuir uma mente sã, nós precisamos ter a capacidade de aceitarmos a realidade, jamais fugindo dela. É imprescindível discernir o que queremos forçar que seja realidade daquilo que verdadeiramente seja realidade, né? Porque muitas vezes a gente pode querer forçar mesmo, a minha realidade é essa, mas quando olhamos para dentro e descobrimos e nos aceitamos na nossa realidade, ela pode mudar, né? E o texto nos explica que profeta, gente, é um intermediário, né, entre o mundo espiritual e o mundo material. E qual é o papel do profeta? O papel do profeta é contestar, é consolar, encorajar, trazer o homem de volta ao caminho de Deus. E qual é o caminho de Deus? É a consciência das nossas verdadeiras realidades, a busca do discernimento e da nossa melhora moral. Os falsos cristãos que Jesus quis tanto nos assegurar, apregoar, são quem? Bem, são aqueles que, embora divulguem a mensagem cristã, não se propõem conscientemente a vivenciá-la. Tem a informação, mas não tem a prática. E acabam usando-a para fins pessoais e visando o que? Obter poder. São todos aqueles que, conscientes do que fazem e conhecedores da verdade, negam o erro. Por que motivo? Por orgulho, interesse e muitas vezes, sim, até por maldade, com certeza. Os falsos profetas são egoístas, astuciosos, intolerantes e fanáticos. Servem-se de todos os meios para fazer prevalecer as suas ideias. Buscam confundir as almas simples e confiantes. Esses profetas valem-se do nome de Deus, do nome de Jesus, para alcançar os seus objetivos, sim. Mas e quais seriam esses objetivos? Acaba sendo a ilusão, enganos e desvios no caminho da verdade. E trazendo para o nosso dia de hoje, né? Onde podemos encontrar esses falsos profetas, para que possamos então atender ao conselho de Jesus e ao alerta e ficarmos então vacinados contra esse vírus de falsos profetas. Irmãos, precisamos ter consciência que falsos profetas, tanto na época de Jesus quanto hoje,
eles estão em todo lugar e a todo momento. Porque vejam, se analisarmos a religião, quando a religião mantém os povos na cegueira espiritual para conquistarem privilégios e proveitos materiais, o que seria isso? Quando mantém o pobre a espiritualidade de seus seguidores, buscando o seu próprio seguro. O que é isso? Não é uma atitude de falso profeta, como vimos no texto? Então, pode existir em religiões, sim, falsos profetas. Podemos encontrar falsos profetas na ciência, quando prega materialismo extremo, quando nega Deus e a realidade espiritual. É uma atitude de falso profeta. E na política, gente, quando promete coisas que não planejam cumprir, quando sustentam candidaturas com base na mentira e na produção de ilusões, o que é isso? Nas casas espíritas também encontramos exemplos onde a mediunidade for comercializada ou trocada por presentes, onde espíritos tentam enganar fazendo-se passar por espíritos superiores. Que é isso? Não é o que aprendemos há pouco sobre falsos profetas? Também revistas e jornais podem estar atuando como falsos profetas. Por isso precisamos ter muito cuidado, muito discernimento, muito conhecimento. Quando que revistas e jornais podem atuar como falsos profetas? Quando dão conselhos sobre tudo, até sobre o futuro, quando dirigem nossa busca de felicidade para coisas materiais e para a indústria do consumo. Então, veja como Jesus não foi exagerado ao tanto se preocupar com esses alertas referentes a falsos profetas. E será que são esses os formatos no dia de hoje que encontramos de falsos profetas? Tem um formato, irmãos, que nós precisamos prestar muita atenção, avaliar muito, que são as armadilhas internas que criamos. Armadilhas psíquicas em que nós mesmos caímos por não conhecermos devidamente o funcionamento da psique humana. E aí entra o quê? As máscaras sociais que quando vemos nós já estamos com alguma, Então, quando transferimos para o mundo externo as responsabilidades que nos competem, adjetivando as pessoas com nossas próprias características não percebidas. Quantas vezes fizemos isso, gente? E se formos, irmãos, olhar mais a fundo, muitas vezes aquilo que criticamos no outro, na maioria das vezes, para não dizer todas as vezes, aquilo que criticamos no outro é exatamente a característica que está em nós. Quando nós atribuímos qualidades superlativas pertencentes a pessoas as quais admiramos, quando ampliamos uma qualidade ou um defeito de alguém para outras pessoas que este alguém convive, quando nos distanciamos dos problemas por fuga ou medo de enfrentá-los, quando adotamos um comportamento oposto ao que não sabemos aceitar e entender em nós ou nos outros, tudo isso se configura como armadilhas internas e é a personificação do falso profeta
através de nós mesmos, né? Emmanuel, na obra Livro da Esperança, psicografia de Chico, ele vem dizer assim, ó: forçoso distinguir sempre o exterior do conteúdo. Exterior atende à informação e ao revestimento. Conteúdo, porém, é substância e vida. Exterior, em muitas ocasiões, afeta unicamente os olhos. Conteúdo alcança a reflexão. A casa impressiona pelo feitio. O interior, contudo, é que lhe decide o aproveitamento. Exterior consegue enganar. Um frasco indicando medicamento é capaz de trazer corrosivo. Uma bolsa aparentemente inofensiva pode conter uma bomba. Conteúdo, entretanto, fala por si. A essência disso ou daquilo é ou não é. Então, o grande ensinamento de Emmanuel, que nos remete de novo aonde? A necessidade da nossa reforma íntima, da nossa melhora moral. E para ficar mais claro ainda, eu gosto de usar uma colocação, né, uma historinha que se fala das batalhas dos lobos. A gente já ouviu várias vezes a historinha de um velho índio que conversava com o seu neto a respeito da grande batalha íntima que travamos entre o nosso lado bom e o lado mau. Entre a sombra e a luz. O velho índio começa assim: a batalha é entre os dois lobos que vivem dentro de todos nós. Um é mau e é a raiva, a inveja, o ciúme, a tristeza, o desgosto, a cobiça, a arrogância, a pena de si mesmo, a culpa, o ressentimento, a inferioridade, o orgulho e o ego. O outro é o bom, é a alegria, é a fraternidade, a paz, a esperança, a serenidade, a humildade, a bondade, a benevolência, a empatia, a generosidade, a verdade, a compaixão, a fé. Aí o neto deste velho índio pensou nessa luta, na historinha que o avô contava e perguntou para o avô: mas avô, e qual é o lobo que vence? E o que o velho índio respondeu? Aquele que você alimentar. Então, irmãos, o evangelho de hoje é um convite, né? Antes de procurarmos falsos profetas fora, vamos primeiro olhar para dentro de nós e ver qual é o lobo que nós estamos alimentando. Se o lobo alimentado é o do bem, então nós já estamos vacinados para qualquer investida de falsos profetas. Fiquem com Deus. E agora, irmãos, vamos neste momento voltar nosso pensamento ao nosso Pai, nosso irmão maior Jesus, e com o auxílio da espiritualidade maior que aqui se encontra, vamos abrir os nossos corações em prol de nossos irmãos. Comecemos visualizando uma suave luz verde
que vai adentrando pela porta da frente de nossas casas, um verde-limão que vai limpando cada cômodo, suavizando, harmonizando. Vamos vibrar por todos que de uma forma ou outra se conectaram nesta rede de luz e oração em busca de auxílio. Pelos nossos inimigos, pedindo que encontrem a paz, pelos nossos pais, por nosso planeta e todos os recantos do universo, pelos animais, que sejam amados e respeitados por nós humanos, por todos os nomes que desfilam em nossa mente nesse instante e precisam de auxílio, irmãos, por todos os nomes que estão inscritos em nossa irradiação fraterna, por todos aqueles que se encontram nas orações dos colaboradores da Cavilha, por nossa família e por nós mesmos, pedindo amparo, que possamos amanhã ser um pouquinho melhor que hoje. Deixemos uma vibração em aberto para os benfeitores espirituais que aqui se encontram, possam levar aos locais e irmãos que julgarem necessário. Pedimos a benevolência da espiritualidade maior para que, enquanto procedemos à prece final, fluidifique nossas águas, colocando nela o medicamento que cada um necessita. Nossa prece final. Vamos utilizar as palavras do irmão José, psicografia de Carlos Antônio Bacelli, do livro Ao Alcance das Mãos. Prece das mãos. Senhor, criaste-nos para servir os teus sábios desígnios. Não nos permitas a inércia ante a abençoada tarefa da construção do mundo melhor. Utiliza-nos sempre como te aprouver na condução generosa dos teus braços incansáveis. Que sejamos dóceis à tua vontade, prontas para, em teu nome, estender o pão ao faminto, a água ao sedento, o agasalho ao desnudo. Não nos relegues à própria sorte, que sem ti estaríamos à mercê de nossas inclinações infelizes. Aceita-nos, Senhor, em nossa indigência e aproveita-nos por agentes do bem que espalhas em benefício de todos. Que possamos trazer conosco as marcas que trazes em tuas mãos sob os cravos da ingratidão humana. Que nunca esperemos os louvores que a ti não foram concedidos no mundo. Seja a nossa alegria o privilégio de ser as tuas próprias mãos, erguendo os caídos na entrada da estrada e amparando quem te segue a passos vacilantes. Senhor, eis-nos diante de ti. Toma-nos contigo para sempre. Assim seja. Demos graças a Deus. Finalizamos mais um Evangelho no Lar, na Casa Virtual Luz Espírita. Desejamos que todos fiquem com Deus, amparados por essa espiritualidade maravilhosa da Colônia Maria de Nazaré, iluminados num caminho de busca de desenvolvimento moral. Fiquem todos com Deus
e até o nosso próximo Evangelho no Lar. A Rádio Cavili apresentou Programa Evangelho no Lar Online, uma produção da equipe Casa Virtual Luz Espírita. Acesse www.cavili.com.br. Aceita a própria vida, buscando melhorá-la. Abraça os que te cercam, doando-lhes auxílio. Se a provação chegou, acata-lhes os ensinos. Ser fiel a ti mesmo. Serve, segue e não temas, nada exijas, trabalha, não condenes, constrói. Se te aceitas como és, Deus te fará feliz. Aceita a própria vida, buscando melhorá-la. Abraça os que te cercam.